Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? O nervosismo está aqui em cima. Mas ainda bem que eu estou em casa. Amém? Como o pastor falou, fazem 5 anos que eu estou aqui. Então, mais que o nervosismo, eu estou me sentindo muito à vontade de estar em casa. Amém? E vamos ler a Bíblia, né? Isaías 32. Glória a Deus. O irmão me instruindo ali para falar mais devagar, tá vendo? Isaías 32, versículo 17. Diz assim: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Isaías 9, versículo 6, diz assim: não precisa abrir não, isso não. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém. Vamos começar a ministração. A gente vai falar sobre missões, obviamente, está no culto de missões, e a gente vai falar, sobre estar com Jesus para apresentar Jesus. No primeiro versículo que a gente leu, diz que o fruto da justiça é paz. Justiça é uma posição reta diante do Senhor. Nós somos justiça de Deus. Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos justiça de Deus. Então, o primeiro fruto, se eu posso assim falar, do nosso relacionamento com Deus é paz. E meu irmão, antes de qualquer coisa, antes de fazer missão transcultural, antes de fazer missão local, a gente deve aprender a se relacionar com Jesus. E um dos principais frutos do nosso relacionamento com Jesus é paz. Nós somos encharcados pela shalom dele. Jesus é o nosso príncipe da paz. E quando a gente se envolve com Jesus, quando a gente se relaciona com Jesus, quando a gente aprende a ouvir Jesus, a paz dele que excede todo entendimento, toma conta da gente. A gente já tem essa paz dentro da gente. Mas quando a gente se relaciona com ele, essa paz toma conta de todo o nosso ser. A Bíblia fala que a paz de Deus... A Bíblia diz em Filipenses para a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo nós devemos apresentar a Ele todas as nossas ansiedades com oração e súplica. E a paz dele, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Então a primeira coisa que deve existir no nosso coração, irmão, é paz. Quando a gente se relaciona com Jesus. Eu não sei se vocês... Acho que nem todo mundo estava aqui, que os cultos não estavam tão cheios. Domingo de manhã passado e quinta-feira, o pastor Abinese ministrou e pastor Gleidson ministrou. E, meu irmão, depois da ministração, foi um ambiente tão de refrigério, um ambiente tão de paz. E são nesses momentos que a gente percebe que a gente está se relacionando com Jesus. Isso é verdade, a gente deve se relacionar com Jesus, principalmente na nossa casa. Mas irmão, que quando a gente vem para a igreja, a gente está se relacionando com Ele. Quando a gente se expõe àquilo que o Ministério de Louvor está cantando e a gente canta, a gente está se relacionando com Jesus. Quando a gente se expõe àquilo que alguém está ministrando aqui no púlpito, a gente está se relacionando com Jesus, porque Jesus é a própria palavra. E por que a gente tem que se relacionar com Jesus? Porque se a gente não tiver uma consistência em nosso relacionamento com Ele, nós não seremos bons missionários. Nós não seremos bons dispenseiros nessa terra. Nós somos dispenseiros desse evangelho. A Bíblia fala que nós somos ministros de uma nova aliança, de promessas superiores. Irmão, a gente tem uma posição de honra muito grande. A gente tem uma posição de responsabilidade muito grande. Existia uma responsabilidade que foi colocada nos ombros de Jesus, como a gente leu aqui. Isaías 9. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus, ele recebeu uma responsabilidade sobre os ombros dele. Eu gosto de conversar com o pastor Abinese, que é um manto que cai sobre a gente. Eu sou meio pentecostal. E Jesus, quando nós nos relacionamos com Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros dele e recebemos não do mesmo nível, mas de um nível de responsabilidade que ele recebeu. E nós somos ministros dessa nova aliança. Nós somos ministros de paz. Isaías fala, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, daqueles que anunciam paz. E paz é um resultado de um relacionamento com Jesus. Eu digo por mim, eu estou há 5 anos aqui. E
agora no final dos 5 anos, eu tenho aprendido a me envolver com essa paz. E eu já passei por aperreio, gente. Em 2016 eu fui para Campina Grande e eu sei que se o Senhor não tivesse me guardado, eu não teria nem conseguido vir para cá primeiro. E não teria nem me sustentado aqui. Mas em todo o tempo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardou a minha vida. O primeiro momento que essa paz me alcançou foi num dia que foi em setembro, acho que foi 26 de setembro de 2014. Eu estava vendo até uma foto no meu Instagram. Foi quando o Senhor falou comigo num culto, numa aula demonstrativa do Rema. Você vai para Recife, para Pernambuco. Eu disse, como é que eu vou para Pernambuco? Pelo amor de Deus, eu tinha 18 anos. E naquele momento minha mente quis duvidar, mas por dentro de mim, no meu espírito, tinha uma paz que me guardava. E eu me apeguei àquela paz. E por causa disso eu vim até aqui. E se eu não tivesse me apegado a essa paz durante esses 5 anos que eu estou aqui, rapaz, eu não sei nem como é que eu estava. Estava só o caco. Amém? E aqui só foi a introdução, gente. Amém? Vamos abrir em Marcos 3. Vou falar que nem vocês. 3. Pernambucano. Marcos 3, versículo 13 diz assim: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E em Lucas 6, esse versículo diz que Jesus subiu ao monte para orar e depois chamou os que ele quis. E vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais os chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boárgenes, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem traiu. Que fama de Judas. Aqui no versículo 14 diz que Jesus chamou os apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar. Sabe, amado, antes de a gente sair, como eu falei, seja para fazer missões locais ou seja para fazer missões transculturais, Jesus ele nos chamou para estarmos com ele. Amém. Nós fomos criados para viver um relacionamento com ele. Eu estava lendo esses dias Gênesis 1 em casa e eu fiquei meditando, eu disse, Senhor, você nos criou para isso. Deus ele colocou uma configuração dentro de nós, para nos relacionarmos com ele. Antes de nos relacionarmos com homens, antes de nos envolvermos com pessoas, antes de alcançarmos os perdidos, amado, a gente deve se relacionar primeiramente com Jesus. Porque o que é que a gente vai fazer alcançando os perdidos se não pregar Jesus? E como é que a gente vai pregar Jesus se a gente não conhece Jesus? Amém? Então, primeiramente, a gente deve conhecer Jesus. A gente deve ser guardado por esse príncipe da paz. A gente deve se relacionar com ele. A gente deve amá-lo acima de todas as coisas. A gente deve adorá-lo acima de todas as coisas. A gente deve aprender a ouvir Jesus. Jesus, ele falou que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E a gente primeiro deve se submeter em nosso secreto para ouvir Jesus, para aquilo que ele tem como comando para a gente. Eu não recebi somente um comando de Jesus para vir para cá. Eu tive que orar, eu tive que passar dias orando. Eu passei cerca de um mês e meio, 2 meses, orando para receber confirmação se era realmente isso que era para eu vir para cá. Mas imagina se eu não tivesse me relacionado com Jesus em oração para tirar a minha dúvida se era ou não para eu ter vindo para cá. Eu não teria vindo para cá, porque eu não saberia reconhecer a voz dele. E antes de a gente ir para algum lugar, antes de a gente sair aqui, antes de a gente evangelizar aqui, sabe, irmãos, a gente deve se relacionar com Jesus. Amém. Jesus, ele nos deu dons, ele nos deu talento. E se a gente não aprender a se relacionar com Jesus e andar na paz dele e no amor dele, a gente não vai aprender a se relacionar com os outros. Amém. Pastor falou um dia desse sobre 4 princípios das ministrações aqui dessa igreja. O primeiro, não é em ordem não, vou falar aqui nele, não é em ordem de importância não, mas é se relacionar com o Senhor. As palavras que são liberadas aqui nesse púlpito, nessa igreja, aí embaixo sem ser no púlpito, é para nos motivar a nos relacionarmos com Deus. Aleluia. Se aquilo que a gente tem vindo aqui na igreja, aquilo que a gente tem feito aqui na igreja, não tem motivado a gente, irmão, para se relacionar mais com Deus, para conhecer mais a Deus, para discernir o Espírito Santo que fala dentro da gente, amado, tem alguma coisa errada, não com a palavra daqui, mas tem alguma coisa errada com a gente.
sabe? A gente deve ser motivado por tudo aquilo que a gente escuta, pelo serviço nessa igreja, por cada conselho que é liberado enquanto a gente está conversando, enquanto a gente está comendo pão de queijo, tomando café, sabe? Tudo aquilo que a gente faz nessa igreja, a gente deve estar motivando uns aos outros a nos relacionarmos mais com o Senhor. Ontem a gente teve um momento de comemorar o aniversário de Dani lá na casa da Eveline, e eu tirei onda com, acho que foi com o Jairo. E aí tinha um irmão perto, Júnior. O Júnior estava perto, ele disse, tá bom, a gente podia estar falando de Jesus, vocês estão discutindo besteira. Sabe, a gente deve ser motivado, foi brincando, mas a gente deve ser motivado a falar sobre Jesus. Queria que vocês abrissem 1 Coríntios 1. Amém. Vamos ler a Bíblia, né, irmão? A gente está na EBD, né? Está na igreja para ler a Bíblia. Para compensar aqueles que não lêem em casa. 1 Coríntios 1, versículo 1 diz assim. Vou ler até o 9, tá? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóster, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os em quem em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 3 vezes já. Que a graça, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou meio chato com algumas coisas. Eu lembro que faz tempo isso que eu li. Eu estava lendo essa passagem de 1 Coríntios, versículo 1 a 9. E nesses 9 versículos, Paulo fala 9 vezes Jesus Cristo, Cristo, Cristo Jesus. Só em um versículo que ele não fala, mas em outro ele repete 2 vezes. E eu lendo isso, eu disse, meu irmão, que discordância textual de Paulo, repetindo toda hora o mesmo nome. Que negócio chato, velho. É chato você ler um texto que fique falando a mesma coisa. E quando eu terminei de pensar nisso, o Espírito Santo falou na mesma hora comigo. Ele disse, qual é o assunto que tem mais estado na sua boca? Aí eu me calei, né? Porque esse momento que o Senhor fala, a gente se cala, porque é corrigindo a gente. E realmente, rapaz, o que é que a gente tem falado mais? Aquilo que a gente fala mais é aquilo que tem estado dentro do nosso coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Sabe, a nossa boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. E se a gente tem falado de Jesus, é porque o nosso coração tem estado cheio de Jesus. Mas se a gente não tem falado muito sobre Jesus, a gente precisa analisar a nossa vida e nos motivar para falar mais sobre Ele. Sabe, o centro da nossa vida, o centro de tudo aquilo que a gente faz, o centro do nosso serviço, o centro do nosso secreto, o centro dos nossos relacionamentos deve ser Jesus. Porque é esse Jesus que a gente vai pregar nas nações. É esse Jesus que a gente vai pregar aqui em Jaboatão. Amém, irmãos? Sabe, eu creio dentro de mim que existem grandes coisas da parte do Senhor para fazer aqui nesse local em Jaboatão. Quando eu recebi a direção do Senhor para vir para aqui para Pernambuco, aí eu fui o quê? Eu disse, Senhor, eu não vou para outra igreja, a não ser o verbo da vida. Né? Nada contra. Mas eu disse isso para mim, amém? E aí eu fui pesquisar na internet, né? Verbo da Vida, Pernambuco. Foi um maior de igreja. Foi o maior de igreja que abriu na internet. Eu disse, danou-se. Para que igreja eu vou, pelo amor de Deus? E aí eu fui ligar para minha tia, que por sinal, minha tia está aqui, ó, aquela de roxo. Levanta a mão aí, titia. Foi a primeira a me receber. Eu já morei em várias casas aqui, amém, irmãos? E eu liguei para ela e eu disse, titia, onde é que a senhora mora? Ela disse, Jaboatão. Disse, então, na lógica, eu vou ver algum verbo da vida em Jaboatão. E eu vi o Jaboatão daqui, de Jaboatão. O verbo da vida de Jaboatão. Me enrolei agora, não foi? E eu perdi o raciocínio que eu estava falando. Mas, enfim, eu vim para cá e coisas foram acrescentadas. Foi. Muitas igrejas, mas eu perdi o raciocínio que eu estava falando. É incrível. Eu fui olhar a irmã ali falando e perdi o raciocínio. Enfim.
o centro daquilo que a gente tem falado deve ser Jesus. E tudo aquilo que eu tenho feito durante esse tempo aqui em Jaboatão é tentado viver Cristo. E eu lembrei e peguei meu raciocínio de volta. Amém? Eu creio, irmãos, que Deus tem muitas coisas para fazer aqui em Jaboatão. Eu creio que não foi por acaso que eu particularmente vim para aqui. Eu creio que não é por acaso que você está nessa igreja. Pessoas voltaram para essa igreja. Pessoas têm sido acrescentadas nessa igreja. E sabe, grandes coisas Deus vai fazer aqui em Jaboatão, sabe? Jaboatão não é Candeias. Jaboatão não é Barra de Jangada, não é Piedade. Sabe, Jaboatão é muito grande. E um dia, quando o apóstolo Bud, ele foi para o sul, e depois quando ele veio para o nordeste, chegou em Campina Grande, Deus disse a ele que em Campina Grande ia ser como um raio de bicicleta, que através de Campina Grande o Ministério Verbo da Vida ia crescer. Sabe, eu creio que através dessa igreja aqui de Candeias, o Verbo da Vida, a palavra de Cristo, não o Verbo da Vida do Ministério, mas o Verbo da Vida Cristo, vai ser conhecido aqui em Jaboatão, amém? Meu irmão, eu não sei se você já entendeu, mas o nosso pastoreio, ele tem um coração missionário. Sabe, existem muitos projetos que estão sendo gerados pelo Espírito no coração deles, que ainda vai ser comunicado muitas coisas para a gente, para que Jaboatão venha a ser alcançado por essa palavra. Crianças vão ser alcançadas por essa palavra, jovens vão ser alcançados por essa palavra, velhos vão ser alcançados por essa palavra. Amém, irmãos? Por causa de uma obediência que a gente tem tido diante do Senhor. Sabe, eu tenho estado aqui há 5 anos e tenho visto muitas pessoas se dedicarem ao Senhor, muitas pessoas perseverarem. Algumas coisas já aconteceram e muitas pessoas perseveraram aqui. E eu creio em um tempo que Deus ele nos recompensa diante de tudo aquilo que a gente faz para Ele. Amém, irmãos? Deus ele nos recompensa. E Deus, aquilo que tem acontecido aqui dentro, de algumas pessoas estarem se convertendo, porque a gente está debaixo de uma palavra, de que é para a gente convidar, porque pessoas irão se converter. Amados, isso é só o início. Isso é só a primeira marcha daquilo que Deus vai fazer. Sabe, a gente vai alcançar lares, a gente vai entrar em lugares que a gente nem imagina. Lugares que não é Candeias, não é Piedade, mas bairros que às vezes vai parecer meio ruim. Sabe, Jaboatão Velho, existem alguns bairros que são meio assim, né? Poxa, ir para ali. Mas sabe, a gente vai alcançar pessoas que estão lá. Sabe, a gente vai transformar a vida de pessoas, porque é para isso que a gente está aqui. Missões é alcançar a vida de pessoas, alcançar o coração de pessoas, levar Cristo para as pessoas, para que elas sejam tocadas e transformadas. Amém, irmãos? E eu creio que Jaboatão vai ser transformado. Jaboatão tem sido transformado. Eu não estava aqui nesse dia porque eu acho que eu fui para um acampamento e disseram que teve um encontro na praia e alguém comentou assim, vocês dali da Igreja do Verbo da Vida, né? Eu conheço, vocês sempre estão aqui, né? Sabe, e as pessoas têm percebido que uma vez no mês, no sábado, a gente vai para lá. Sabe, isso é muito pequeno diante daquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas. Amado, Deus está aumentando a velocidade, Deus está acelerando aquilo que Ele tem para fazer através das nossas vidas. Sabe, não é uma questão de que nós vamos ser conhecidos, mas vai ser uma questão de que uma igreja que representa Jesus vai ser conhecida aqui em Jaboatão. E eu sei que não é só o Verbo da Vida, eu sei que outras congregações, outros ministérios estão crescendo aqui. Particularmente ontem eu fui para a inauguração de uma congregação, sabe? E Deus tem agido aqui nesse local, amado. Deus tem agido aqui nesse local, porque Cristo ele precisa ser pregado. Cristo ele precisa reinar no coração das pessoas, do mesmo modo que Ele tem reinado no nosso coração. Sabe, amados, é muito bom a gente desfrutar e usufruir dessa presença. Mas a gente precisa passar essa presença para as pessoas. E vamos abrir em Colossenses, versículo 1. 1:13. Colossenses 1:13 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, ou do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Sabe, amado, a gente foi colocado no reino do Filho do amor de Deus. Nós somos colocados no reino de Deus. E a Bíblia fala por todo o Novo Testamento que nesse reino existe suprimento. Nós somos supridos nesse reino, nós somos mais que vitoriosos. Tudo aquilo que a gente coloca a nossa mão prospera, sabe? Tudo aquilo que a gente fala, crendo no nosso coração, acontece.
Nós somos supridos em todas as áreas, espiritual, relacional, emocional, espiritual, financeira, material, sabe, em todas as áreas, amado. Não existe falta para a gente. Se tem uma coisa que a gente pode confiar em Deus, é porque a gente habita dentro desse reino, esse reino habita dentro de nós, e em todas as coisas nós somos supridos. Em todas as coisas nós somos supridos. Eu estava conversando com as meninas esses dias, que a gente teve um momento de consagração lá na casa de novo de Eveline. Cadê ela, hein? Enfim, tá ali na mídia. E eu disse, rapaz, eu preciso estar perto de pessoas. Eu não consigo passar uma semana longe de pessoas. Hoje de manhã eu estava em casa, acordei 5h30 da manhã, não sei porquê. E fiquei lá pensando na vida. Fui dormir tarde e acordei 5h30 da manhã. E eu agoniado, assim, ai meu Deus, cadê o horário que não chega 8h30 para eu ir logo para a igreja para eu ver pessoas, porque eu preciso ver pessoas. Sabe, a gente faz parte de um reino onde a gente se relaciona com as pessoas. E é muito bom viver nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente de conexão, sabe? É koinonia, a gente conhecer e desfrutar de um ambiente de comunhão. E é muito bom, amados. Mas você sabe que existem pessoas lá fora que não desfrutam disso que a gente desfruta. Você sabe que existem pessoas lá fora que não estão sendo supridas espiritualmente, não estão sendo supridas materialmente, não estão sendo supridas nem relacionalmente, nem emocionalmente. Sabe, amados, e a gente tem uma confiança, a gente crê, nós somos da palavra da fé, e nós cremos que nós habitamos nesse reino, porque a Bíblia diz, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós já somos supridos, a gente não precisa ter medo de nada. De vez em quando dá um aperto, a conta está chegando, a gente está com dinheiro para pagar, amém? Mas, irmãos, a gente é suprido em todas as coisas. A gente não precisa se preocupar. Mês passado mesmo eu trazei só uma parcelazinha do meu cartão e eu disse, pai, eu não vou ter nem estar aí. Próximo mês eu pago e está tudo tranquilo. Sabe por que eu entendo que existe essa paz dentro de mim? Está existindo o fruto do meu relacionamento com Jesus, uma paz que tem guardado a minha mente e o meu coração. Eu sei que eu não preciso ter medo de nada, caramba. Eu sei que de algum modo Deus vai me suprir. Quando eu estava em Campina Grande, eu não tinha dinheiro não, irmãos. Não tinha dinheiro, não tinha nem condições para no final do ano eu viajar para o Chile. 2.000 e pouco de passagem e R$2.000 para hospedagem e mantimento lá. Naturalmente não tinha nem como tirar desse dinheiro. Esse dinheiro de algum lugar. Mas sabe, as pessoas dessa igreja, elas decidiram ofertar na minha vida. Eu não paguei nada pela minha passagem, foi essa igreja que pagou. Sabe, de algum modo, Deus vai enviar para a gente e a gente não precisa se preocupar com nada. Vai acontecer aquilo que a gente tem pedido a Deus, vai acontecer. Mas sabe, pessoas lá fora, elas não têm essa realidade da gente. Muito pelo contrário, elas sabem que existe um Deus, algumas delas nem acreditam, mas elas não podem ser supridas, não porque Deus não quer, mas porque elas não habitam nesse reino, elas não foram resgatadas do império das trevas, elas ainda infelizmente são filhas de Satanás, sabe? E a gente está aqui como dispenseiro, amados, para levar dessa realidade que habita dentro de nós e que a gente habita nesse reino para essas pessoas. Amém. Existe uma expressão em latim chamada modus operandi, que é quando a igreja entende quem ela é e age de acordo com isso. Amado, nós já somos supridos, nós somos dispenseiros e nós precisamos agir de acordo com isso. Sabe, cada ministração que é liberada aqui nesse púlpito, amado, ou como eu falei, aí embaixo, ela serve para duas coisas. Para nos informar de algo, tudo aquilo que eu estou falando para vocês, eu estou informando acerca de missões, nesse momento é sobre missões, mas podia ser sobre fé, sobre amor, sobre alegria. Então tudo aquilo que a gente fala uns para os outros, que alguém prega aqui, é para nos informar algo. E quando nós somos informados e recebemos essa palavra, nós somos inspirados. Mas, amados, se essa informação e essa inspiração que salta dentro de nós não encarnar na gente, não fazer com que os nossos pés se movimentem para realizar aquilo que Deus tem para a gente, amado, a gente não tem feito aquilo que Deus quer que a gente faça. Você tem vindo todo culto para essa igreja e sabe, irmãos, algo precisa mexer dentro de você a ponto de te colocar em movimento. Os seus pés, eles precisam sair do lugar. Os seus pés, eles precisam se colocar em uma posição onde você vá até os perdidos e alcance pessoas. Porque foi para isso, amado, que a gente foi resgatado.
Esse é o nosso modus operandi, a gente reconhecer quem nós somos e agir de acordo com isso. Amado, essa palavra precisa mexer com o nosso coração. Sabe, não é uma questão de querer sentir. Eu não preciso estar arrepiado, eu preciso estar arrepiado. As cadeiras precisam voar para que eu possa sair e pregar Jesus. Não, amado. A Bíblia diz, ir por todo mundo pregar o evangelho. Isso se chama grande comissão. Isso não foi um pedido, isso não foi uma sugestão, isso foi uma ordem de Jesus. E algo precisa mexer dentro da gente para que a gente saia desse ambiente de quatro paredes e traga pessoas que estão lá fora para aqui para dentro, amado. A gente precisa resgatar pessoas. Pessoas têm sofrido, pessoas às vezes não têm tido nem oportunidade, amado, de escutar essa palavra. Quantas pessoas lá em Moçambique, amado, depois daquilo que aconteceu, não tiveram oportunidade nem de nascer de novo. Mas, amado, a gente tem a oportunidade de pregar. Sabe, no dia que se chama hoje, a gente precisa pregar para as pessoas. A gente precisa pregar Cristo. A gente precisa pregar aquele com quem nós nos relacionamos. A gente precisa se identificar com Cristo. E sabe, já diz um missionário chamado Ronaldo Lidório, que Jesus, ele foi o primeiro missionário. Deus fez de Jesus o seu filho o primeiro missionário. Sabe, se Jesus é o nosso exemplo, Jesus sendo Deus. Deixa eu abrir aqui em Filipenses, amém? Filipenses, capítulo 2. O Senhor é bom, Pai. Aleluia. Aleluia. Versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amado, Jesus, ele foi o cara mais fantástico que existe nessa terra. Ele não tem ninguém consegue se comparar a Jesus. Ele foi o cara que deu 100% dele aqui nessa terra, amado. Não se achou mentira alguma na boca dele. Ele não pecou em nada, ele não errou em nada. Ele foi perfeito em tudo. Mas sabe que esse Jesus, ele era Deus? Sabe que esse Jesus, ele estava lá na glória? Esse Jesus está no mesmo nível, no mesmo patamar de Deus Pai, de Deus Espírito. Sabe, ele mesmo sendo Deus, ele não se apegou a essa posição. Ele viu que ele precisava, somente ele podia nos resgatar. E ele decidiu abrir mão da posição de Deus, amado. Ele decidiu abrir mão da posição de Deus para poder nos alcançar. Amado, isso é algo tremendo. Sabe, em nenhuma outra religião você escuta falar sobre isso. Que um Deus decidiu descer à terra para alcançar o homem. Se fazer a semelhança do homem. Se tornar servo. Sabe, na cultura hebraica, o nível mais baixo de alguém, a hierarquia mais baixa de alguém em uma casa, era aquele servo que lavava os pés de alguém. Sabe, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos dele. Jesus, ele poderia ter vindo e estado na posição de rei, mas ele se colocou na pior posição, a de servo que lava os pés. Amado, se Jesus, que era Deus, fez isso, quem somos nós, amado? O máximo que a gente pode ter posição é por causa de algum chamado, amado. E sabe, isso não é uma posição, isso é uma responsabilidade. Romanos 1, Paulo fala, Paulo, servo de Deus, chamado em Cristo Jesus para ser apóstolo. Sabe, antes do apostolado, Paulo entendeu que ele era servo, amado. Independente se você tem chamado ministerial, se você tem chamado para ministrar louvor, para ser um pregador famoso. Amado, a gente é servo. Jesus, ele não se apegou à posição de ser Deus, não, velho. Ele se apegou à posição de ser servo porque ele entendeu a necessidade do homem. Ele entendeu que somente ele poderia resgatar o homem para Deus. E, amado, se Jesus fez isso, quem somos nós? Nós precisamos entender que nós somos servos, amado. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para servir as pessoas, para levar Cristo para as pessoas, para amar as pessoas, ainda que sejam pessoas que não sejam cristãs.
Sabe, a gente precisa amar as pessoas. A gente precisa servir as pessoas. A gente precisa se encontrar no nosso lugar de servo, amado. Enquanto a gente não entender isso, que a nossa posição é de servo para servir essa geração, amado, a gente não vai se sentir um peixe fora d'água. Vai se sentir uma ovelha fora da prisca, melhor, né? Sabe, tem uma frase de A.W. Tozer que ele disse: você está vivo e a sua geração precisa de você. Sirva a ela antes que você morra. Amém. Sabe, irmãos, nós estamos vivos fisicamente, nós estamos vivos em Cristo. Existe uma geração que precisa da gente, que está morta em pecados e delitos, e eles precisam da gente, amado. E o nosso relacionamento com Deus, além de causar uma paz dentro de nós, ele precisa nos movimentar, amado. Nos movimentar a pregar Cristo para as pessoas, amado. A pregar Cristo para as pessoas, ainda que seja uma palavra muito simples, amado. Sabe, a gente não precisa ministrar toda a teologia do Novo Testamento, falar em hebraico, em grego, em aramaico, não, amado. A gente precisa falar sobre Jesus. Sabe, um Jesus te amo. Um abraço simples em pessoas que estão precisando. Amado, afeta a vida dessas pessoas. Afeta a vida dessas pessoas. Sabe, um abraço. Meu Deus, quantos abraços eu não já recebi aqui dentro dessa igreja? E quantos abraços eu também não já dei? Sabe, e a partir do momento que a gente dá um abraço, o pastor Rodrigo fala sobre que a semeadura é mais rápida. A gente abraça e recebe outro abraço. Sabe, quantos abraços não curam coisas que precisam ser curadas, não alinham coisas que precisam ser alinhadas na nossa emoção. Amado, se a gente que tem Cristo e habita nesse reino, precisa dessa assistência dos santos, imagine quem está perdido. Amém. Amado, a gente é dispenseiro desse evangelho. Caramba, esse evangelho precisa movimentar a gente. A gente não pode se apegar a uma posição de, meu Deus, minha igreja, meu serviço, minha mesa, meu data show. Minha mesa é porque eu sirvo na mesa. Minha bateria, meu limpar o chão. Amado, a gente precisa servir e servir pessoas também lá fora, amado. A gente precisa alcançar pessoas. Sabe, quando a gente aprende a alcançar pessoas aqui na nossa cultura, na nossa nação, amado, Deus vai preparando nosso espírito para que quem tiver chamado possa ir para outros lugares. Para quem tiver chamado para ir para Angola, para a Índia, para Israel, para os Estados Unidos, para a Europa. Sabe, amados, Deus, ele nos prepara enquanto a gente aprende a ser servo aqui, enquanto a gente aprende a alcançar pessoas aqui, enquanto a gente aprende a servir uma geração nova e ensinar ela essa visão de missões, de alcançar pessoas. Sabe, enquanto a gente está fazendo isso, Deus está acrescentando coisas em nosso coração, amado. Deus, ele está acrescentando coisas em nosso coração. E a gente vai estar pronto para ir para outros lugares e alcançar outras pessoas, amado. A gente precisa se colocar em movimento. A gente precisa se colocar em movimento. E eu creio, Pai, nessa igreja, entrando em uma estação de refrigério e paz. Sabe, pastor, a Bíblia fala, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, vai para a barba, desce no vestido até a orla. Sabe, eu creio num tempo de paz e refrigério sobre a vida do Senhor. E porque o Senhor tem recebido isso, porque o Senhor tem sido servo, porque o Senhor tem aprendido a se conectar com o coração de Deus. E isso tem recaído sobre a gente como igreja. Sabe, essa paz não vai negar o fato que vai existir muito mais trabalho. Se prepara. E se prepara não só o pastor, amados. Vamos nos preparar, porque a gente está aqui para apoiar ele. Amados, chegou um tempo onde a gente vai trabalhar. Onde, seja o tempo que for que a gente estiver aqui na igreja, se a gente se viu pouco, amado, aproveite esse tempo. Entre nessa estação, ajuste o seu coração, porque Deus vai fazer com que a gente corra, Deus vai fazer com que a gente alcance pessoas. Às vezes vai trazer uma fadiga no nosso corpo, mas, amado, dentro de nós vai existir um refrigério. Porque a gente está cumprindo o propósito de Deus para nossas vidas, amado. Eu sou testemunha. E quando a gente cumpre aquilo que Deus tem para a gente, amado, refrigério alcança a gente. Ela não me deu permissão de falar isso, mas eu vou falar. Peraí, deixa eu beber água. Eu vivi durante um tempo da minha vida próximo a Gorete, ajudando ela no centro de cura. A gente começou o centro de cura aqui através de visitas no hospital. E a gente chamava até de grupo de cura. Enfim, era só jovem e ela jovem mais experiente. E pastor Abinésio também um pouquinho mais experiente. E no final das contas ficou eu, ela e pastor Abinésio.
Sabe, amado, e teve uma situação que aconteceu na vida dela, e depois, se não era para falar isso, a senhora me corrige depois. De que, infelizmente, ela acabou perdendo uma sobrinha dela, justamente no hospital que a gente ia fazer visita. E eu lembro uma vez que só foi eu e ela fazer visita, e estava um trânsito de Torá lá aqui na beira-mar de Boa Viagem. E, amado, eu lembro que eu falei alguma coisa, e ela começou a chorar. Ela disse, foi culpa minha. Porque ela no momento meio que se sentiu impotente por não ter conseguido ajudar mais a sobrinha dela. Mas sabe, eu lembro nesse momento que ela quis chorar, ela disse, eu vou voltar para casa. Eu disse, a gente não vai voltar para casa agora, então a gente vai para o hospital, a gente precisa ir para o hospital, a gente já está no meio do caminho. Só por esse fato de estar no meio do caminho já era motivo para a gente continuar o restante do caminho. Mas sabe, amado, eu lembro nesse dia que depois que a gente saiu de lá, um refrigério tomou conta dela, que ela disse, meu Deus, eu precisava vir para cá. Ela disse, eu estou me sentindo como se não estivesse pisando no chão, Kelber. E sabe, amados, mesmo que circunstâncias aconteçam na nossa vida, mesmo que coisas tentem se levantar na nossa vida, sabe, mesmo que notícias, a Bíblia fala sobre rumores de guerra, seja qual for a guerra que você esteja passando, amado, quando a gente se concentra em cumprir a vontade de Deus, refrigério alcança a nossa vida, refrigério alcança a nossa vida, e sabe, existe recompensa de tudo aquilo que a gente faz para Deus. Existe recompensa de tudo aquilo que a gente faz para Deus. Amado, a gente não sabe quem está do nosso lado. Muitas vezes a gente não sabe nem as situações profundas que aquela pessoa está passando, mas a gente está aqui perseverando, a gente está chegando nessa igreja, a gente está aqui rindo, a gente está se divertindo muitas vezes, mas, amado, só Deus sabe. E por causa dessa perseverança, sabe, existe um galardão de Deus para as nossas vidas. Existe um galardão, e principalmente quando a gente for para o céu, amado. Quantas pessoas a gente não alcançou naquele hospital? E eu desejo, quando chegar lá no céu, Jesus dizer, ó, Kelber, isso aqui foi por conta de você também. Ó, Gorete, isso aqui foi por conta de você também. Ó, Abinésio, isso aqui foi por conta de você também. Sabe, amados, é isso que a gente deve estar focado. Não em a gente ser reconhecido por homens, não em a gente receber aplausos de homens, não em a gente receber honras de homens aqui nessa terra. Mas sabe, a nossa principal honra que a gente deve querer receber é quando a gente chega lá no céu e escutar de Jesus, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e agora eu vou te colocar no muito. Esse deve ser o nosso galardão, amados. Amém? Amém. E eu queria abrir em Atos. Glória a Deus. Atos 1. Não vou ler não, amém? Atos 1 de 6 a 11, salvo engano, ele mostra quando Jesus ele subiu aos céus. Jesus ele liberou a última palavra para os discípulos e aí ele subiu aos céus. E enquanto ele subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando lá para cima, né? Oh, Jesus está indo embora. E aí apareceram 2 anjos dizendo, varões, o que é que vocês estão fazendo aí olhando para cima? Do mesmo modo que esse Jesus subiu, ele desceu. Amado, os discípulos, eles estavam envolvidos naquele momento que deve ter sido um momento de glória, né? Ver Jesus se elevando aos céus, deve ter sido um momento de glória. Mas sabe, os anjos, eles chegaram e disseram assim, o que é que vocês estão olhando para o céu? Rapaz, Jesus foi, e ele vai voltar do mesmo jeito que ele foi. Vocês precisam agora focar naquilo que vocês têm que fazer aqui nessa terra. Sabe, amados, eu disse no começo, eu sou pentecostal, eu gosto de fogo. Se você está aqui há pelo menos uns 6 meses, você deve saber em algum culto que eu gosto de fogo, mano. Eu gosto desses movimentos, eu gosto do chaba, eu gosto de tudo, mano. Eu gosto de ver cadeira voando, irmão correndo, pastor Jorge falando a voz dele pentecostal gritando aqui. Eu gosto dessas coisas, amado. Mas, amado, às vezes a gente não pode se envolver tanto nisso e não nos envolvermos com a nossa missão de alcançar pessoas. Sabe, é bom fogo. Eu amo. Oxe. Se riscar uma faísca aqui, eu sou o primeiro a sair correndo aqui. Mas sabe, amados, a nossa principal missão é alcançar pessoas. Eu lembro uma vez que eu estava no ônibus, eu estava com fone de ouvido, eu estava ouvindo louvor e aquela presença, aquela paz. Daqui a pouco foi embora. Eu só eu parei, eu tirei o fone. Aí eu olhei para o lado, o que foi que aconteceu? Eu errei alguma coisa, me desintonizei. E aí, quando eu tirei o fone, perguntei ao Senhor, o que foi que aconteceu? Eu comecei a ouvir uns jovens, eu não lembro o que foi. 3 jovens, acho que era 2 meninas, ou 3 meninas e um menino, enfim. Conversando algumas coisas sobre mundo. E aí eu parei, veio aquela nota dentro de mim, aí eu, pai, não acredito que o Senhor fez isso. Eu estava aqui envolvido diante do Senhor,
E o Senhor me fez parar de usufruir dessa presença. Mas eu decidi seguir a responsabilidade que foi colocada sobre mim. Naquele momento eu me levantei, virei para eles e falei algumas coisas acerca de Jesus. Pessoas que estavam no fundo do ônibus, elas escutaram. Sabe, a gente deve desejar se envolver, amado, com essa presença. A gente deve desejar se envolver com fogo. A gente deve desejar se envolver com esse reino, com a comunhão dos santos. Amado, isso tudo é muito fantástico. Mas a gente precisa alcançar pessoas. A gente não pode se perder naquilo que Deus nos deu como privilégio e oportunidade, amado. Porque a partir do momento que a gente decide se envolver com aquilo que é lícito, que Deus nos criou para isso, para viver em comunhão, Deus nos criou para viver no fogo, Deus nos criou para viver todas essas coisas nesse reino. Mas, amado, se a gente se foca muito nisso, sabe, isso vira hedonismo. A busca do nosso próprio prazer, amado, e a gente esquece daquelas pessoas que estão lá fora e precisam ser alcançadas pelo Senhor. Amém, irmãos? E Salmo 73, 28, na versão NTLH, diz assim: fiz do Senhor meu refúgio para proclamar as tuas obras. Amado, quando a gente se relaciona com Jesus e quando a gente faz Jesus o nosso refúgio, sabe, eu estou há uns 40 minutos aqui falando. Se você não guardou aquilo que eu falei até agora, guarde isso. A gente faz do Senhor o nosso refúgio, a gente se relaciona com Ele, para a gente proclamar as obras dEle. A gente só proclama aquilo que a gente conhece. A gente só proclama aquilo que a gente conhece. E a gente faz do Senhor o nosso refúgio, o nosso baluarte, o nosso lugar bem protegido, amado, para a gente poder anunciar essas boas novas, proclamar as boas obras dEle. Sabe, amado, existem duas expressões em grego: querigma. Nós somos uma igreja querigmática, nós fomos chamados para proclamar de modo audível e inteligível essa palavra. E nós somos uma igreja, uma palavra martírion, nós somos uma igreja martírica. Nós somos chamados, não é somente no sentido de morrer pela causa de Cristo, como existe a igreja perseguida, em países perseguidos que morrem por causa desse evangelho, amado. Mas é uma questão de dar a nossa vida por completo a Ele. Quando a gente se torna uma igreja querigmática, que anuncia essa palavra, proclama essa palavra, e quando a gente decide se tornar uma igreja martírica, que dá a nossa vida por essa palavra, amado, a gente alcança o propósito de Deus nessa terra. Sabe, a gente não prega o evangelho somente porque existe uma paixão dentro da gente, porque eu vou alcançar o mundo, porque pessoas vão se converter. A gente prega o evangelho por causa de uma responsabilidade, Pai. É uma responsabilidade, rapaz, que foi colocada em nós. Uma responsabilidade foi colocada em nossos ombros. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus, ele veio com uma missão de restaurar e reconciliar o homem com Deus. Mas ele já cumpriu a missão dele. Sabe, e agora ele liberou a responsabilidade sobre a gente. Ide e pregai o evangelho. Ide e pregai o evangelho. E, amado, a gente precisa se empolgar com essas coisas. A gente precisa se empolgar com essas coisas, amado. Está aqui minha Bíblia. Em Romanos 16, não precisa abrir não, deixa eu ler rapidinho que meu tempo está... Romanos 16, último versículo. Não, versículo 25. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Amado, essa palavra nos foi revelada. Essa palavra era um mistério para as pessoas no Antigo Testamento, e ela nos foi revelada para que todas as nações possam ser alcançadas por essa palavra. E no último versículo ele diz assim: a este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Sabe, amado, eu gosto de louvar. Louvar mesmo, cantar. E aí a gente gosta do momento de louvor, o grupo de louvor aqui da igreja é show. Sabe? E tudo aquilo que a gente faz, amado, é para poder louvar a Deus. Tem até uma música que eu estava cantando em casa.
A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória. Eu esqueci a última frase, amém? Cadê o pessoal antigo aí? Amado, a gente deve louvar a Deus, a gente deve salmodiar a Deus, a gente deve levantar nossa voz em adoração a Deus. Mas sabe, muito maior do que o nosso louvor somente cantado, é quando esse louvor mexe com a gente, amado. Queria chamar o grupo de louvor, amém? Para dizer que a gente está acabando. É quando esse louvor e essa adoração mexe com a gente. Muito mais do que cantar, amado, sabe? A nossa adoração a Deus é cumprir o propósito dele. Sabe por que a gente pode estar cantando e não pode estar adorando a Deus? Você sabia? Jesus fala, esse povo me adora de boca, mas o seu coração está longe de mim. Amado, muito mais importante do que eu estar cantando para Deus, do que eu estar fazendo as poses mais aqui na igreja, dançando, sabe, eu cumpri o propósito dele, amado. A Bíblia fala que naquilo que a gente faz, a gente adora a Deus. Quer a gente coma, quer a gente beba, ou quer a gente faça qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Amado, enquanto a gente está cumprindo o propósito dele nas nossas vidas, enquanto a gente está alcançando pessoas, enquanto a gente está trazendo perdidos, Pai, perdidos para dentro dessa igreja, sabe? Nós estamos adorando a Deus, nós estamos louvando a Ele, nós estamos dizendo a Deus toda a glória pelos séculos dos séculos, amém. Quando a gente cumpre o propósito dele, quando a gente decide colocar os nossos pés em movimento, amado, a gente está adorando a Deus. A gente está adorando a Ele. Muito mais do que com os nossos lábios, a gente adora a Deus com a nossa vida. Quando a gente proclama as boas novas dele, as boas novas de salvação, quando a gente entrega a nossa vida a ele, na totalidade do nosso ser, do nosso entendimento, com toda a nossa força, amado, nós estamos adorando a ele. E para encerrar, existia um conde no século XVII, um conde moraviano, Zinzendorf, o nome dele, Zinzendorf, sabe? E ele era muito envolvido com a causa missionária. Ele fazia de tudo pela causa missionária. E um dia perguntaram a ele, ô Zinzendorf, por que você é tão envolvido? Para que ser tão espalhafatoso? Para que investir tanto? Para que investir tanto? Só um momento. Para que investir tanto na obra missionária? Para que isso? E amado, sabe o que ele respondeu? Ele disse, eu estou indo buscar para o Cordeiro o fruto do seu sacrifício. Eu estou indo buscar para o Cordeiro o galardão do seu sacrifício. Amado, quando a gente decide que vai existir um evangelismo aqui na igreja, e a gente sai, por mais que seja simples aqui na praia, amado, a gente está indo e está proclamando a Deus, Jesus, eu estou indo buscar o galardão do seu sacrifício. Eu estou indo buscar o galardão do seu sacrifício. Amado, tudo que a gente faz, o nosso serviço é para buscar o galardão de Jesus. Nós somos o galardão de Jesus. As pessoas são o galardão de Jesus e elas precisam saber disso. Elas precisam saber que Jesus morreu por elas e nós somos os dispenseiros dessa nova aliança, amados. Oh, aleluia! Amado, glória e honra seja dado a Jesus pelos séculos dos séculos, porque Ele morreu para buscar um povo santo para Ele. Aleluia! Eu ainda tenho tempo. Todo domingo a Ti. Deus poderoso. Oh, aleluia! Sabe, amado, todo dia é um dia de nós consagrarmos a nossa vida a Ele, pela obra missionária, pela causa missionária. Amado, se até hoje você nunca fez uma oração assim,
Sabe, nesse momento, feche os seus olhos. Se consagre a Jesus. Esse ministério é fruto de uma obra missionária. Se envolva com Deus, porque existirá frutos por causa da sua consagração à obra missionária. Oh, amado, quando a gente cumpre isso, nós estamos dando glória a Ele. Aleluia. Amado, tudo aquilo que existe dentro da gente, como conhecimento, como habilidade natural, como dons espirituais, como vocação, chamado ministerial, seja o que for, amado, Deus te colocou em uma posição nesse corpo. Sabe, você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo com aquilo que Deus colocou na sua vida, amados. Não somente orando, não somente ofertando, não somente indo, mas você mesmo envolvendo o seu ser com essa causa missionária. E deixa eu só ler para terminar. Eu estou com a camisa do Camboja aqui. E a gente fez uma obra no Camboja ano passado. Não foi passado para a igreja o resultado daquilo, mas eu disse, pai, eu vou ler hoje de manhã. Sabe, amados, com aquilo que a gente ofertou. 200 cestas básicas foram dadas a 200 famílias. Eles conseguiram 2 meses de cestas básicas para as famílias mais carentes. 6 meses de tratamento dentário para 30 crianças. Eles criaram um fundo de prevenção contra a prostituição, que acontece muito em Camboja. Eles receberam uma quantia muito grande de oferta para realizar agora, 1º de junho, a festa das crianças. E eles compraram um equipamento de vídeo novo para a missionária Jussara. Sabe, amado, a gente precisa fazer algo. A gente precisa fazer algo por essa causa missionária. Eu vi que quando Larissa veio aqui, essa igreja se envolveu com a causa missionária. Porque essa igreja ofertou. Amado, as nossas finanças elas devem estar envolvidas na obra missionária. As nossas orações devem estar envolvidas na obra missionária. Não é somente um relacionamento com Deus. De vez em quando em casa, eu estou passando os dias trabalhando em casa. E glória a Deus por isso. E de vez em quando eu me pego pensando na igreja perseguida, naqueles que precisam da gente, e eu começo a orar. Eu disse, pai, eu estou orando aqui em línguas, e eu estou me envolvendo com a causa do Senhor. E essa semana, acho que foi quinta, eu recebi uma ligação de um irmão chamado Ari. Estou acabando. E ele disse que uma irmã chamada Arona, lá de... esqueci o país agora, da Arábia Saudita, salvo engano foi da Arábia Saudita, sabe, ela recebeu um treinamento, ela foi alfabetizada por meio do ensino da palavra. E hoje ela se tornou uma professora. Uma analfabeta se tornou professora através da Bíblia. Sabe, não foram os livros de português. Eles ensinaram ela por meio da Bíblia. Amado, aquilo que a gente está fazendo, Deus está chacoalhando o mundo. Deus está movimentando o mundo. Deus está movimentando Candeias. Deus está movimentando Jaboatão. Deus está movimentando Angola, Chile, Rússia, Estados Unidos, Japão. Amado, Deus tem feito coisas grandes no mundo inteiro. E, amado, o que é que a gente tem feito? Qual é a nossa missão? Eu tenho um quadro em casa que eu anotei, uns quadradinhos pequenos, um quadro branco grande, e eu anotei uns quadradinhos. Famílias restauradas, ministérios despertados, nações restauradas e projetos sociais criados. E esses dias eu lendo, eu orando, aí eu botei uma setinha e botei qual tem sido o meu envolvimento nessa causa. Amado, qual tem sido o nosso envolvimento na causa de ver pessoas sendo alcançadas por esse evangelho? Amado, eu te motivo, esse é o nosso primeiro culto voltando de missões. Eu te motivo, amado, a se envolver nessa causa. Eu te motivo a partir de hoje, naquilo que você não se envolveu, se envolver muito mais, amado. Porque pessoas precisam ser alcançadas por essa palavra. Amém? E nós vamos sim buscar o fruto do galardão. O galardão do sacrifício de Jesus. Nós somos esses que vamos buscar o galardão do sacrifício de Jesus. Porque nós somos esse galardão. E vamos trazer outras pessoas para que elas se tornem também esse galardão. Amém? Glória a Deus.